Eita, nós, esse é o guerreiro. Viu? É o guerreiro, ele tem muita história de roça, histórias antigas. E aí ele vai falar um pedacinho do que já aconteceu lá na roça com ele. Pode falar? Se apresenta. Pode? Pode? Aí é que eu ia contando. Eu não tinha pai, meu pai eu não conhecia ele. Aí minha mãe foi morar com um velho. Estava bem mais novo ainda. Depois que ele foi acabando. Aí quando é um dia, ele arriou uma mula e falou assim, vai lá trocar o milho e traz o fubá. Só que vai passar uma mata. Uhum. Aí eu fui. Era criança era normal. Lugar perigoso, muita cobra, terreno fresco, terreno bom. Aí quando chega, eu fui atravessar a mata, na mata, aqueles pau, aquelas aves, elas ficam ringindo uma na outra, aí fica. Aí a gente pensa que é macaco, mas não é a ave. Fica... Aí, uma batendo na outra. Aí eu fui embora, andando de mata dentro. Fui embora, para chegar lá no Moinho, para apanhar o fubá e deixar o milho e vir embora. Aí eu vim embora e cheguei em casa. Aí entreguei lá eles lá em casa, que naquela época era terreno novo. A comida lá era angu com feijão e banha de porco na época. E foi isso. A gente viveu lá, um terreno novo, lavoura de café nova, tudo novo. E aí começou tudo ali. E minha mãe na roça e meu padrasto trabalhando na roça. E eu tomando conta da minha irmã. Que só tinha minha irmã, que mora lá em Vitória, que eu tô até querendo ir lá. E dali, continuou para frente. Quando foi uma época, nós morávamos no Gemirim. Aí eu fui mais a minha mãe lá na cidade para fazer compra. Fizemos a compra e viemos. Isso foi embaixo do Andu, lá no Baixadão. Aí acontece, um boi bravo pulou a cerca, pegou a minha mãe. Meu Deus. E eu fui socorrer a minha mãe, ele largou a minha mãe, veio pra cima de mim, eu pulei numa árvore. Sabe como é que é criança, né? Fiquei lá em cima, ele ficou cá embaixo berrando. Depois ele voltou, acabou de pegar a minha mãe, estamos chifrados, e jogou a minha mãe lá numa moita de espinho brabo. Meu Deus. Que lá chama arranha-gato, o nome daquela árvore. Depois que jogou lá dentro, aí que veio o vaqueiro lá com o garruchão para tocar o boi. Meu Deus. O boi era brabo, mas atendeu ele. Aí acontece o seguinte, minha mãe foi internada no hospital debaixo do Andu, eu fiquei numa casa e minha irmã em outra casa, perto do hospital. Minha mãe quebrou o braço e 3 costelas. E aquilo feriu a mente dela. Dali ela foi se acabando. Ela morreu em Vitória do Espírito Santo, eu não sei nem a notícia dela, que eu já estava para cá. Mas a minha mãe, ela era a fundadora da roça. Era nivagem de arroz. Ela quebrou a resguardo também de criança, nivagem de arroz, atolada, colhendo arroz. Quando não era ali, era capinando terra para plantar feijão, milho. Guerreira, né? Nós era pequeno, ela era guerreira. Minha mãe chamava Hermínia. Aí ela morreu, eu nem sei a morte dela, que eu já estava por aqui. Mas eu trabalhei muito lá no sertão, fiquei muito nas casas dos outros, trabalhando, fui babar nas casas dos outros. Minha mãe nunca me bateu, meu pai nunca me bateu, mas nas casas dos outros eu apanhava, porque sabe como é que as crianças é arteiro, né? Era molecão já, mas era meio arteiro. Aí fui crescendo na roça. Trabalhei muito para aqueles cantões ali do lado de Espírito Santo, Minas, ali. Me casei lá na roça com uma coroa bem velhinha, que ela até morreu, que estava com problema, né? Ela não resistiu, morreu. Aí eu fiquei, essa certidão até ela em casa lavrada, tá guardada lá. Mas trabalhei muito lá para aquele sertão, era estimado pra caramba, todo mundo gostava de mim lá na rua onde eu trabalhei. Que lá era um lugarzinho pequeno, Praça Nicolino, Minas. Aí todo mundo lá gostava de mim, até o dono da venda falou assim, o senhor é trabalhador aí da roça, sabe que se o senhor quiser um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de açúcar, tudo que o senhor quiser pode apanhar aqui, você vai pagando devagar. Aí abriram a mão para mim, aí eu fui levando, trabalhando. Fui trabalhar numa lavoura de café que me deram, para retocar para poder, quando ela vinha nova, né? Aí na grota tinha um taiobal que sumia. Aí essa mulher que eu casei com ela vinha, ela me ajudava lá na roça. Ela vinha, apanhava a taioba, enchia um saco de taioba, levava para casa. Chegava em casa, ela fazia o almoço.
aquelas galinhas da roça, caipira. Delícia, aham. Ela fazia aquilo ali que eu vou dizer, meu irmão. A pessoa comia até ficar ruim mesmo. Dava até piriri na pessoa, Deus me livre, troço brabo. Aí eu fiquei lá uns tempos na roça, depois vim pra cidade. Aí ela tinha um problema sério que inchava, negócio de diabetes, essas coisas. Aí eu fiz um barraco, eu já fiz barraco de tábua, já fiz, meu irmão. Fiz muito barraco de tábua em Vitória. Aí eu fiz meu barraco de tábua no morro, sozinho, sem ninguém me ajudar. É difícil planar o lugar, acertar os esteios, botar as madeiras todinhas, levantar as catoneiras, fazer a comieira, fazer do lado de cá, deixar tudo certinho para poder pegar aquelas telhas francês, que nem falam naquilo mais, nem vem mais por aqui, para poder fazer a casa e comprar a tinta, pintei, fui lá em Minas chamar ela, que ela estava lá em Minas, tinha casado, mas ela estava na casa da mãe dela. Quando ela veio, ela ficou uns dias em casa, mas ela não podia comer troço perigoso, que inchava. Aí a mãe dela veio e levou para a roça. Aí falou comigo, se o senhor quiser, o senhor vai para lá. O senhor que sabe. Agora minha filha tem que cuidar dela. Aí foi embora. Eu ainda fiquei em Vitória, na cidade, uns tempos. Depois eu fui para a roça, mas fui em outro lugar. Depois eu vim embora para Vitória, trabalhei também em Vitória no mercado. Tinha uns carrinhos de roda, puxando o gelo lá do frigorífico do Carro do Porto, pro mercado, socar o gelo britado para jogar no galpão de peixe, para ganhar um trocadinho para ir embora. Sempre fui um cara que movimenta a vida, trabalhando. Sempre. Aí eu falo com as crianças lá em casa mesmo, eu falo assim, nunca inventei nada errado. Nunca ensinei nada errado a ninguém. Sempre tem dado bom conselho. Aqui em Surita tem uma senhora que eu falei com ela não entendeu não. Ela fumava pior do que tudo. Eu falei, olha, cuidado com o pulmão, hein? Cuidado que vai dar problema. E justamente, ela, até hoje ela fala comigo muito bem, ela fala assim, o senhor é um homem de palavra, do jeito que o senhor falou, se cumpriu. Agora ela tá bonita, tá gorda, é uma coroa já. Mas se tratou, largou aquilo que eu falei. Largou o cigarro. Né? Quer ver se a gente dá algum conselho, tem pessoa que não pega. É verdade. Ele tá na beirada do buraco para cair, acaba caindo, porque não pegou o conselho. É verdade. Porque as pessoas velhas têm conselho para dar, tem história para contar, tem tudo. Então a minha vida foi assim. Nasci no Hospital da Divisa, de Baixo Guandu com Amorés, que é uma cidade pertinho uma da outra. Saindo de Amorés para Baixo Guandu, o máximo 40 minutos. E como que o senhor veio parar aqui? Eu vim aqui quem me trouxe para aqui foi 2 que morreu. Um pastor da igreja onde eu reunia na Assembleia de Vitória, do Espírito Santo, e o outro era Deusolino também, que era tocador das igrejas. Eles juntaram e deixou aqui em Suruí, na casa do Joãozinho. Joãozinho que tem um prédio ali onde era o finado Rubi, um prédio grandão, que agora o prédio está até cedendo um pouco. Não Acho sei. que ele vendeu aquilo ali, não sei. E ele está lá no Espírito Santo, lá em Vila Velha. Diz que tem um comércio lá. Aí eu vim para ali na época. Primeiro eu fui para São Paulo com um carreteiro. Era irmão também. Era da mesma igreja. Ele falou assim, eu vou te levar para São Paulo para você conhecer alguma coisa lá. Aí de carreta, não era para frio, hein? E eu não tinha coberto, não tinha nada, só paletó. Ele dormia na mulher de trás, eu dormia na frente, no meio da ferragem. Era um sofrimento terrível. Meu Deus. Aí ficamos lá de um dia por outro, uns 2 dias lá. Depois ele veio e me soltou aqui, na primeira entrada de Suruí, lá embaixo. Aí acontece que aí você procura ali a feira do Luiz da Feirinha. Procura que ele vai te falar onde você tem que ir, lá no Joãozinho. Aí aconteceu. Eu vim para aqui, fui pro Joãozinho, não resisti ficar no Joãozinho, que ele tinha barraca, tinha bebida, aquela catinha de bebida eu não gostava, não gosto. Saí dali e fui alugar um quarto, do finado Roubo, que morreu. Era R$20 o aluguel na época, do quarto com banheiro, lá de fora. Aí lá morava um irmão também, aí nós ficava conversando lá. De lá, aí eu abri mão, já comecei a conhecer Suruí, comecei a andar para tudo quanto é lugar aí tô aí até hoje. Isso aí. Aí falaram comigo, o que você vai fazer? Eu queria voltar para o Espírito Santo, o que você vai fazer lá? Se for para lá, você vai ter que ir lá para aquela roça braba outra vez, que o Espírito Santo não tem biscate para fazer, não tem nada. Aqui tem. Aqui
aqui do jeito que você é, um cara bacana, legal, todo mundo te dá serviço. E aí foi assim que aconteceu. Trabalhei no Memel da Pedra, trabalhei com o Soel agora é morto, da Dona Regina, mora lá no morro ali. Trabalhei com várias pessoas aí, sempre as pessoas às vezes me chamam para trabalhar. Costumei com todo mundo. A gente tem que saber viver na terra. Verdade. Souber viver, a idade vai até Deus levar. Isso aí. Mas se não souber, a morrer hoje. É verdade. Hoje não está igual na minha época. Na minha época era gostoso, na minha época eu saía de lá, de comer de baixo, com a dona Vaninha, uma gordona. Eu ia no bar, lá na areinha, dançar. Uhum. Mas só que na época não dançava nada, que eu bebia, já estava caído lá pro chão afora, numa vida terrível também, não prestava também não. Mas só que sempre foi uma pessoa, levar a vida sincero, os primeiros, respeito com as pessoas, tratar as pessoas bem. E não estudei não, guerreiro. Meu nome mal. Mas não é porque eu não estudei também que eu vou ser um cara que desrespeitador, desonesto. Não. Tem que saber levar a vida. Isso aí. A vida é boa viver, mas tem que saber levar. E por aí eu tô, graças a Deus. Às vezes eu falo com os meninos lá em casa, eu conto as histórias para eles, como que eu fui na roça, tudo. Eu falo para eles a minha criação, quando eu fui criado, tudo. Porque, minha irmã, na minha época, sabe qual era o carro de praça? Que esse calhambeque antigo na praça, as rodas arraiação igual de bicicleta, que esse carro antigo, impostado, eles eram carro de praça, eles e charrete tampada com lampião, eles iam para a estação pegar passageiro para levar para casa, ou para as pensões, hotel. Uhum. É lá naquela época, que esse calhambeque antigo, o Dodge, outras marcas, eu sou daquela época. Olha o quanto Deus está me dando privilégio. Época boa, hein? Ih, nossa, mas aquela época era muito bom. Puxa vida. Eu pegava a mala na estação na época, só que a polícia não gostava que a gente vendia nada na estação e pegava. Na época tinha um tal do Zé Bernardo lá, ele era policial. Na época a polícia usava aquela cuia na cabeça. Uhum. Era a cuia, não era crepe hoje, não, era aquela cuia. Uhum. Aí esse Zé Bernardo passava sofrimento comigo, eu era bem moleque. Aí ele ia lá em casa e falava com a minha mãe assim: Dona Hermina, o Juscelino, eu não estou aguentando aqui mais não. Sabe o que eu fiz? Joguei aquele policial na piscina, dando baile para lá e para cá, ele caiu dentro de uma piscina d'água lá na Praça de Moraes. Saiu furioso, moeu o revólver dele, moeu a faca, moeu tudo. Ele foi parar lá em casa, levava eu, botava não botava no cubículo não, que eu era de mesmo, era pequeno, botava num beco. Uhum. Ia chamar minha mãe lá em casa para levar eu. Era um sofrimento, mas eu era trabalhador, era só por causa disso aí. Só aprontava, só que eles não gostavam, mas aprontava. Eles não queriam, eu ficava nervoso. Quando um dia eles me seguraram eu por aqui, mas ele segurou pela camisa, eu desabotoei aqui, ele ficou com a camisa na mão e saí correndo. Era perturbado pra caramba. Mas só que sempre honesto, não pegava nada de ninguém, nunca. É isso nunca aí. Fiz isso. Tal. Estou aí vivendo, meu irmão, e até quando Deus quiser. É isso aí. Até quando Deus quiser. Aí, graças a Deus, eu fiz meu exame agora há poucos tempos. Aí o problema meu foi próstata. Mas já tô bom já. E fiz meu exame, não tem. A minha glicose é baixa, diabetes eu não tenho. Tudo certo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Sangue tá bom, tal. Lá perto da central. Aí depois eu tenho que ir para um outro hospital lá fora, que já lá no centro da cidade. Aí, mas graças a Deus, estou bem. E não sinto nada, dormo bem. A alimentação, que é o principal alimento, e vou vivendo a vida. E a vida é boa. Isso aí. E eu fui naquela época, dessas histórias de assombração, que eu ia para as casas da pessoa, contava historinhas sobre assombração. Que quando cai uma folha da árvore, a pessoa pula lá longe, achando que é assombração, mas tudo é provocado pelo inimigo. É verdade. Tudo é ele, tem que falar que é ele. Mas aí passava por isso tudo. Uma vez fui dormir bêbado dentro do cemitério, fui lá embaixo do Andu. Uhum. Eu errei o lugar, entrei dentro do cemitério,
O porteiro ficou, entrou, ele deixou lá, encostei de uma catatumba lá, ali eu apaguei, dormi. Todo de manhã eu fui acordar, eu estava perto da catatumba. Aí, meu Deus, onde eu tô? Mas não fiquei com medo de nada também, não. Mas aí o coveiro começou a contar a história, falou assim, você não tem medo de assombração, não? Você dormiu aí, não sentiu a mão fria de pegar você, não? Uma mão gelada? Eu falei, não pegou não, pô. Se pegou, eu tava anestesiado, eu não vi. Tava bêbado. Aí eu falei, não, pô, tá tudo bem. Aí ele falou assim, não tem nada disso não. Mas aí guerreiro, eu fui vivendo a vida. Hoje eu tô aí, com 71, vou fazer 72. Graças a Deus, vou vivendo. Isso aí. A gente tem que saber viver, se tratar, zelar um do outro. E o casal viver bem, um com o outro. Nada de confusão, nada de briga, que não pertence a Deus isso aí. E o inimigo está no meio. E está acontecendo com muitos lares sendo destruídos por causa disso aí. É verdade. Pensa. É que eu falo lá com meu genro lá em casa, é minha filha. Caçar um pezinho de briga, sai fora. Vamos para um lado, você para lá, ela para cá e pronto. Depois volta boa. Briga não pertence a Deus, pertence o outro, o inimigo. É. Aí eu dou muito conselho para eles, eu falo muito com eles. Aí eles acham que eu sou enjoado. Aí eu falo assim, pai fala isso porque pai é velho, enjoado. Eu falei, enjoados são os melhores, tem conselho para dar, tem história para contar, tem tudo. São os melhores. Aí eles ficam assim, olhando, reparando. A minha filha, ela cuida de mim. Ela faz a comida lá, leva lá no meu quarto lá. Tem um medo danado de eu morrer. Eu falo assim, não, ele não vai morrer assim. Só vai morrer quando ele quiser. Pela boca da pessoa aqui não tem isso não. É só quando ele quiser. Mas é muito bom. É muito bom a gente contar as histórias do que se passou, da época da gente. Tem muitas coisas, muitas histórias boas pra gente contar daquela época que eu já passei todinho. A minha antiguidade, quando eu era novo, que na época era a época daquelas pessoas que hoje nem existe mais. Na minha época tinha um moço lá que me tratou de uma doença lá que eu peguei. Ele era índio. Uhum. Eu conhecia remédio que não era brincadeira, hein? É mesmo? Remédio natural, né? Remédio natural. Foi falar com ele falou assim, na época eu bebia, né? Esse remédio é na cachaça. Copa lá 2 meiota lá que eu já tenho um remédio pra você. Foi bater e batata. Rapidinho ficou bom. Tava ruim. Graças a Deus. Isso aí é uma história também, cara antigo. É outra história, né? Cara antigo, era índio. Os filhos dele, tudo gente boa. Então, aí ele morreu, ficou os filhos, mas os filhos ficou na história também, eles também aprenderam com o pai deles. Agora hoje eu não sei, que tem anos já, só que vai fazer 40 anos que eu moro. Na época, desse lugar que eu morava, é onde é a rodoviária hoje, dos ônibus daqui do Rio que vai pra lá. Uhum. Lá era terrado, era mangue. Era tudo aterrado. Uhum. Aí o que acontece? Indenizaram aquele povo, tirou tudo de lá, enterrou aquilo tudo, ficou muito bonito lá. E era na época do Brizola, naquela época. Aí enterraram aquilo tudo lá, fizeram a rodoviária lá. Atravessa 5 pontes. Quando atravessou as 5 pontes, andou um pouquinho, já é a rodoviária embaixo assim. Ficou lindo. Eu morava naquele bairro ali. Uhum. Ali eu trabalhei muito com os outros ali, puxando gelo do mercado, trabalhando, ajudando a fazer aterro. E trabalhei num depósito de papel. O homem lá também era antigo, até morreu. Trabalhei lá também. Foi lá que eu vi o cara, eu corri naquele dia, foi lá que eu vi o cara meter a no outro. Que o outro bateu. Um bateu no outro na mesa de sinuca, bebo. E o que apanhou chamava Délio, o que bateu chamava Dário. O que bateu. Bateu no Délio, que era um cara funcionário da... Ele era do
estivador da estiva. Aí o cara ganhava muito pra caramba. Era um cara bem de vida. Ele apanhou que isso aqui dele inchou tudo. Até a própria polícia que veio lá da Ilha do Príncipe, lá tem uma delegacia no morro. Desceu os policiais, deram conselho. Ele você não vai fazer nada com o cara, não. Mas o cara que faz não fala. É verdade. Nunca fala. Aí ele não falou nada. Isso aí aconteceu. Numa segunda, ele deixou passar a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo, quando foi, acho que terça-feira ou quarta-feira, ele foi lá e comprou uma peixada desse tamanho. Daquela. Aí, guerreira, é difícil. Eu passei por vários problemas. Eu vi muitas coisas. Só que eu já fugi muito de briga. Nunca gostei. Tá certo. Meu pai, meus parentes sempre falavam assim, quando uma pessoa quiser brigar com você, corre. Melhor ser medroso do que se aproximar. Verdade. Corre que é melhor. E lá em Vitória mesmo, eu morava lá no Cobi de Baixo. Os medrosos vivem mais, né? Aí eu trabalhava para aquele povo tudo. Mas os vagabundos da turma do bolão, que era cara da mata, eles tinham raiva de mim. Aí eu estava no meio dos meus colegas e do meu cunhado, que é casado com a minha irmã, com a Lei Vitória. Aí os caras chegou a me procurar. Aí a minha turma falou assim, entra por aqui, sai. Vai embora, se você quiser ir lá para Minas é até melhor. Aí eu me arrumei, peguei meus troços, fui para a estação, peguei o trem e fui embora para Minas. Lá para uma roça onde eu ficava. Aí lá eu fui trabalhar, foi até melhor. Aí quando foi uns tempos, demorou um pouco, meu cunhado foi lá e falou assim, houve um tiro, todo mundo da gangue. Eu falei assim, só pode ser Deus cobrando, porque Deus cobra, porque Deus enviou autoridade na terra, para quê? Para combater com o mal, e o resto Deus faz. Por exemplo, Deus que guarda, né? Eles, porque também, o policial também está passando sofrimento em algum lugar. Está morrendo também, não é fácil. Mas, aí, graças a Deus eu vim para Vitória, mas não fui morar no mesmo lugar. Fui morar em Campo Grande, botei umas barracas de café, também não presta. Aí, as coisas que eu entrava era dessa maneira, mas aí, graças a Deus, depois eu fui lá para Nova Rosa da Penha. Apareceu um pastor lá pregando, um dia eu aceitei e larguei essa vida. A vida era só de fumar, beber, assim, mas não fazia farra no comércio, não, era só em casa. Mas prejudica a vida da gente. Prejudica. Aí eu larguei aquele, se eu não largo, eu não estava aqui hoje. Já tinha ido de ralo há muito tempo. Lá perto de casa agora, um velho, sequinho na cama. Só deu tempo de levar pro posto. Por quê? Era 3 barrigudinhas de c... que tá vindo agora. Ele bebia uma daquela igual bebia água. Aí eu falei com ele, você não sente ardendo na goela? Não, eu falei, não, eu já acostumei. Aqui, ó, pronto. É terrível. Então, meu irmão, não é fácil não. Mas depois nós temos umas histórias para contar, vou lembrar de mais algumas histórias. Aí depois a gente conta, que é muito bom, as pessoas gostam. Eu gostei, irmão, gosta de ouvir isso aí. Eu gosto, É muito bom. Histórias antigas é bom. Eu conheci a irmã quando estava nova aí. Não sei qual a família, aquela que veio aí, né? Minha mãe. Eu conheci a irmã. Então, o canal é da minha mãe. Pois é. Minha mãe tem esse canal aí, no YouTube. Eu conheci. Então, eu conheci muita gente aqui. O pai do Wesley, o Getúlio, o pastor Getúlio. Conheci muito. Isso aí. Aí a vida é essa aqui na Terra, é saber viver. Isso aí. Se tratar, se zelar, tem no médico, vai. Sempre na igreja buscando a Deus, que é bom. Não tem outra coisa melhor do que buscar a Deus, é muito bom. E vai vivendo. Eu não era um cara totalmente do torto, eu só era torto porque eu vivia, né? Mas não gostava de briga, confusão, nem nada. Mas estava prejudicando a mim mesmo. Verdade. Aí, vai fazer o quê? Vai fazer uns 30 e poucos anos, 33 anos, por aí, que eu saí dessa vida de bebida. Nada. Também ninguém me oferece. Aí, dá para tomar um suco, eu tomo, que o refrigerante também contamina a gente, ele não é bom. Tem problema. Faz mal. Faz mal. Aí toma um suco, que é leve, escolhe um suco daquele bom.
ou se não da própria fruta também, que é bom. E vou vivendo. E graças a Deus, fiz lá a casa para os meninos. Foi que eu falo com o genro, falei assim, ó, foi tudo eu que fiz isso aí. Eles moram na casa maior e eu moro no quarto também, que eu fiz, no fundo dos quintal. Uhum. Que aí não tem perturbação, não tem nada, eles viram pra lá, eu viro pra cá. Aí lá, o governo tem minhas coisas lá, se eu quiser até cozinhar lá, eu cozinho. Mas aí, vai levando. Isso aí, guerreiro. E a vida é essa. É vida essa, né, guerreiro? Então, são coisas que a gente conta da vida. São tudo história da vida da gente, que a gente se passou e passa. Conta hoje na boa, antigamente não vivia na boa porque acompanhou a turma, começou a beber. Mas graças a Deus, como Deus ama a gente, tirou a gente daquilo, acabou. Hoje a gente tá aí. É isso aí, guerreiro. É. E guerreiro, com histórias aí de vida pra contar. Então, outro dia, o senhor traz mais histórias Mais pra histórias. gente. Né? A história é bom contar. É verdade. É, ué. Dá um tchau pra todo mundo. Beleza? Faz assim, Tchau. Tchau, beleza, valeu, tranquilo. Juscelino Teixeira da Silva contou essa história aqui, tem mais para contar depois. Isso aí. Tchau, Um abraço para vocês. Tchau. Muito bom. É a vida.